Eu queria que você abrisse a Bíblia em Neemias. No capítulo 1 de Neemias, a gente não vai ler aqui, mas eu falei disso na sexta-feira. Eu comecei a falar de Neemias. Resumindo a história para você entender, que a gente vai entrar no capítulo 2. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias estava, ele era um cativo, que ele trabalhava para o rei Assuero, rei da Pérsia. Na verdade, ele era judeu que havia sido levado para a Pérsia, né? E ele lá servia o rei da Pérsia, rei Assuero. E a Bíblia fala no capítulo 1, que um certo dia, chegaram alguns homens de Jerusalém, lá onde ele vivia, na Pérsia. Jerusalém tinha sido destruída pelo rei Nabucodonosor, que entrou, queimou a cidade, levou o povo cativo para a Babilônia, aquela história lá. E agora muitos anos se passaram, quase que 70 anos se passaram. Neemias está lá trabalhando na fortaleza de Suzã, que era o palácio real, quando alguns irmãos, alguns amigos judeus chegam de Jerusalém. E a Bíblia fala que ele pergunta: como está Jerusalém? E a resposta foi assim: Jerusalém está arrasada. Jerusalém nunca mais se reconstruiu. Depois que Nabucodonosor destruiu aquela cidade, levou o povo para o cativeiro, queimou, incendiou a cidade destruiu os muros, destruiu o templo, a cidade está no pó. E aí ele pergunta: e o povo que está vivendo lá? Porque Nabucodonosor não levou todo o povo embora, deixou lá um restinho de gente. E o restante que ficou lá? Falou: o restante que está lá, imagina, a cidade foi incendiada, o templo destruído, as plantações, o povo está na miséria, não tem trabalho, não tem segurança, não tem recurso para fazer nada, a cidade não tem saneamento, a cidade está em puro lixo. É só montões de lixo, ruínas, o resto que sobrou. E já fazem anos, né? Já estavam com 70 anos mais ou menos que isso tinha acontecido. E o povo está lá, imagina a miséria que o povo está vivendo, a miséria. E a Bíblia fala que quando Neemias ele ouviu aquilo, ele chorou por 3 dias. E na sexta-feira eu citei isso, que a nossa vida, assim como a de Neemias, quando a gente se depara com alguns problemas sérios, más notícias, a gente tem um tempo que é um tempo que nós também fazemos o que Neemias fez. A gente chora, a gente se lamenta, a gente fica ali com o coração quebrantado por um tempo. Mas nós não podemos ficar quebrantados para o resto da vida. Ele ficou por 3 dias, jejuou, e no capítulo 1, o final do capítulo 1, tem uma oração que ele faz. Que inclusive na sexta-feira eu desafiei aqui o povo que veio na sexta-feira a marcar esta oração, e nós repetimos esta oração, porque é uma oração onde ele pede força a Deus. É uma oração que você pode fazer, né? No capítulo 1, do versículo 5 em diante, até o versículo 11, é uma oração. Marca aí, depois se você quiser ler e até fazer essa oração, ele faz essa oração a Deus. E na sexta-feira nós fizemos esta oração a Deus aqui. Capítulo 1, do versículo 1 ao 12, é uma oração, né? Eu costumo dizer o seguinte: se a gente encontra na Bíblia uma oração que alguém fez e funcionou, por que não vai funcionar a nosso respeito? Uma vez eu estive com um pastor da nossa igreja, que inclusive é um dos pastores que eu admiro muito, pastor chamado Anselmo Batistelli. Ele esteve em Portugal por algum tempo. Quando eu vim a primeira vez para cá e depois tive que voltar ao Brasil, ele veio e assumiu o meu lugar aqui. Talvez aqui tenha alguns irmãos que se lembram do pastor Anselmo Batistelli. Alguém se lembra dele aqui? Aí tem o irmão João, alguns irmãos.
Eu estive com ele no Paraná, em Curitiba, e ele tinha essa técnica, ele sempre fazia isso. Antes do culto, ele ia no escritório, pegava a Bíblia dele e fazia uma oração que alguém já tinha feito, uma oração bíblica, por aquele culto. Eu participei de alguns cultos com ele, e ele, Machado, vamos orar aqui? Vamos orar agora a oração, por exemplo, de Paulo pelos Efésios. Aí abria lá. Vamos orar agora a oração de Moisés por Israel. Vamos orar agora a oração de... E ele tinha, sim, várias orações que ele fazia. Né? E eu achei muito interessante o modelo dele. Amém? Hoje o pastor Anselmo é nosso pastor em Buenos Aires, está lá. Deus está honrando ele lá. Está uma bênção, graças a Deus. Mas enfim, Neemias, ele orou ao Senhor, orou a Deus e falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E não ficou na oração. No capítulo 2 começa a ação dele em relação àquele problema. Quando nós oramos, nós temos que terminar a oração e começar a nossa ação. Digam amém? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui dentro da Bíblia, na história de Neemias, algumas coisas que Neemias fez para resolver aquele problema. Qual era o problema? Jerusalém, a cidade destruída. 70 anos de ruínas, 70 anos de pobreza, 70 anos de miséria, 70 anos de sonhos frustrados. E agora Neemias recebe de Deus a direção de mudar aquela história, de restaurar aquela cidade. E Deus aqui vai levantar, e já está levantando e falando no coração de pessoas que vão mudar a história, que vão mudar famílias, gerações, situações, e a gente vai aprender com Neemias. Digam amém? No capítulo 2 a gente vai ler alguns versículos principais aqui, não vamos ler tudo. Mas no capítulo 2 ele já sabia que a cidade estava destruída, ele já sabia que a cidade estava arrasada. Ele era empregado do rei, copeiro do rei, responsável por servir o rei. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês está no versículo de número 1 e 2, que na minha Bíblia diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca estivera triste diante dele. Digam amém. Vamos ler de novo. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu coração? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza. Então teme muito, em grande maneira. Digam amém. Olha aqui para o reverendo. Primeira coisa que você deve entender, para você ser um restaurador, digam amém, para você ser alguém que consegue restaurar ruínas, alguém que consegue mudar história da família. Talvez a história da sua família, o histórico da família é aquele histórico. Olha, papai morreu, meu avô morreu na miséria, meu pai morreu na miséria, e eu estou vivendo na miséria. Esse é o histórico. Talvez o histórico é assim, ó, meu avô separou da minha avó, meu pai separou da minha mãe, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, e eu já estou no segundo ou no terceiro casamento e estou pensando em separar. Esse é o histórico. Ruínas. Meu pai não teve condição de estudar, não foi ninguém na vida, não tinha profissão. Fulano, não, lá em casa ninguém tem profissão, todo mundo. Esse é o histórico.
Histórico de ruína. Fulano lá em casa teve câncer, o outro morreu com cancro e agora fulano também está com cancro. E esse é o histórico. Neemias tinha um histórico. Jerusalém está destruída, mas Deus colocou no coração dele para ele reconstruir Jerusalém. E quem é que Deus vai usar para restaurar a história da tua casa, da tua família, da empresa? Deus usou Neemias. Quem é que Deus usa? Primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda: a pessoa que dá bom testemunho. Digam amém. Diga comigo, dar bom testemunho. Neemias era um judeu que morava lá na Pérsia, servia aquele rei, e serviu durante anos aquele rei. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele nunca estivera triste diante do rei. Eu pergunto aos senhores, será que Neemias tinha problemas pessoais? Sim ou não? Será que ele era um homem que de vez em quando ele tinha lá suas dificuldades pessoais, seus problemas em casa, seus problemas talvez emocionais, sentimentais? Será que ele tinha esses problemas? Sim ou não? Eu acredito que sim. Mas a Bíblia diz que ele nunca estivera triste diante do rei. Isso significa, ele como um judeu, como um homem de Deus, ele sabia dar o bom testemunho. Muitas vezes nós queremos que Deus nos use, nós queremos ser restaurador de ruínas, reparador de brechas, como diz a Bíblia, mas nós estamos deixando a desejar no nosso testemunho. O homem de Deus, a mulher de Deus, que deseja ser instrumento de Deus, ele precisa dar testemunho. Aí alguém pode dizer, reverendo, mas e os meus problemas? Aprenda a depositá-los ao pé da cruz. Digam amém. Aprenda a confiar no Senhor. Existe um lugar que a Bíblia diz, chama de esconderijo, chama de fortaleza, chama de lugar secreto, onde nós levamos o nosso sofrimento. O nosso sofrimento não é para ser exposto, principalmente para quem não conhece o Senhor. Digam amém. As nossas dores, a gente, diante de Deus. Neemias disse, eu nunca estivera triste diante do rei. Ele era uma pessoa de testemunho. Ele era uma pessoa de testemunho. Ele tinha um histórico de testemunho. Nós precisamos ter um histórico de bom testemunho. Digam amém. Foi tão notório que quando o rei olhou para ele, pela primeira vez o rei percebeu. E diz o texto que quando o rei percebeu, ele falou para ele assim, você está triste, você não é assim. A Bíblia diz que ele temeu. Ele não temeu por medo do rei, ele temeu porque aquele não era o Neemias. Neemias era alguém que tinha um bom testemunho. Era alguém que sabia servir, era alguém que estava sempre pronto, era alguém. O Neemias dava um bom testemunho. Meu amado, minha amada, quem é você lá fora? Quem é você lá no trabalho? Quem é você na escola? Quem é você com os vizinhos? Quem é você? Quem é você? Bom testemunho. Digam amém. Eu nunca estivera triste. Eu nunca
estivera triste. O bom testemunho. O cristão, ele dá um bom testemunho. Amém, gente? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. E aí quando o rei falou com ele, versículo de número 3, ele responde para o rei da seguinte forma, ele diz assim, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Versículo 4. E o rei me disse, o que me pedes agora? Final do versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Se a primeira coisa que nós temos que saber, para sermos um restaurador de ruínas, é nós termos um bom testemunho, porque Deus não vai poder nos usar se a gente não tem bom testemunho. Como é que Deus vai poder confirmar se a gente não dá um bom testemunho? Né? Quando Davi foi usado por Deus para derrubar o gigante Golias, antes disso ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho. Ele disse para o rei, rei, eu cuido lá das ovelhas do meu pai, e quando vem um leão e quando vem um urso, eu não deixo eles roubarem as ovelhas do meu pai. Eu rasguei um leão, eu venci um leão, eles não tomaram a ovelha e nem as cabras do meu pai. Ele tinha um bom testemunho, ele tinha um histórico, digam amém. Numa outra feita, numa outra situação, depois de vencer o gigante Golias, teve uma vez lá que Saul, ele estava endemoniado, ele estava possesso por espíritos que estavam perturbando ele. Aí alguém deu uma ideia, alguém falou assim, olha, a gente podia achar alguém que toca harpa, algum músico, porque quando o rei estiver atormentado por esse espírito, se tiver um bom músico que toque, ele vai ficar aliviado. Aí um outro servo falou assim, olha, eu conheço um rapaz, filho de Jessé, um moço, 16 anos, que sabe tocar bem. Isso está lá em Samuel. Sabe tocar bem, é valente e animoso. E ele tem um semblante bom aspecto. Digam amém? Olha o bom testemunho. Alguém falou, eu conheço um moço, um rapaz que cuida das ovelhas no campo, filho de Jessé. Não sei o nome dele, mas eu sei que ele toca bem porque eu já vi ele tocar. Sei que ele é animado porque já passei e conversei com ele. Sei que ele é valente porque ele fica às vezes à noite sozinho lá cuidando das ovelhas do pai dele. E ele é um rapaz de boa aparência, que eu já tive com ele, e ele é alguém assim apresentável. Tragam-me. Foram lá buscar Davi, e a Bíblia diz que quando Davi tocou, Saul ficou aliviado, e Saul falou, agora você vai vir morar aqui comigo. Digam amém? Ele já tinha um bom testemunho. Olha, Deus não vai usar alguém que não tem um bom testemunho. Deus vai usar quem tem bom testemunho. E a segunda coisa, quando o rei falou para ele assim, por que você está triste? Ele falou, estou triste porque eu recebi uma notícia agora, de que a cidade dos meus pais, Jerusalém, está destruída, está devassada, muro caiu, porta queimada, templo destruído. O rei falou assim, o que você quer? E o texto diz, então orei ao Deus dos céus. Aponte aí, nunca faça nada antes de orar. Não faça nada sem oração. Não assuma um compromisso. Não prometa nada para ninguém. Não assine um contrato.
Não mude nada. Não tome decisão alguma sem orar ao Deus dos céus. Digam amém. Amados, o crente não faz nada sem oração. Primeiro, ele dá um bom testemunho. Segundo, ele ora. Apareceu uma oportunidade A, B ou C. Primeiro eu vou orar. Mas eu vou orar sério. Até eu sentir paz nessa decisão. Digam amém. Porque a verdade é que às vezes aparecem oportunidades para nós que às vezes são oportunidades até boas financeiramente, geram conforto, às vezes, enfim, é até legal. Mas se não tiver paz, tem qualquer coisa ali. E você não pode tomar posição e tomar decisão sem antes orar ao Deus dos céus. Digam amém. Não faça nada sem antes orar ao Deus do céu. E espera no Senhor. Tem dias que não é dia de tomar decisão. Tem dia que é dia de você orar ao Senhor. Esperar. Não vamos lá fazer como o rei Saul. A Bíblia diz que Saul foi levantado por Deus para ser rei. E o Senhor falou assim: Samuel, vai lá, vai ter com Saul. Diga para Saul ir lá para Gilgal, me esperar lá 7 dias, que eu vou lá e vou oferecer o sacrifício para ele poder ir para a guerra. E a Bíblia fala então que o profeta falou: Saul, me espera lá em tal lugar, espera lá 7 dias, daqui 7 dias eu chego lá, vou fazer a consagração dos soldados, a consagração, vou consultar o Senhor, e aí você parte para a batalha. Saul reuniu a tropa e foi para lá e ficou esperando. E a Bíblia diz assim que o profeta não chegou nos dias aprazados, nos dias que ele tinha combinado. E os soldados começaram a pressionar Saul, dizer assim: olha, os filisteus já estão em Miquimás. Os filisteus já estão espalhados no vale. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E começaram a pressionar Saul. E Saul falou: não, nós temos que esperar o profeta. O profeta mandou esperar. E os soldados começaram a falar: e se o profeta não vier? E se o profeta tem outro compromisso? Então, você é rei ou não é? Se você fosse rei mesmo, você já tinha tomado decisão. E começaram a pressionar ele. A Bíblia diz que então ele fala assim: vai, me traz lá o boi, me traz lá o cordeiro, deixa eu fazer eu mesmo esse sacrifício. E aí preparou o altar e fez o sacrifício e consultou: Senhor, vamos para a batalha ou não vamos? Quando ele está acabando de fazer o sacrifício, o profeta está chegando. O profeta chega e vê o sacrifício já feito. Aquilo era o profeta que tinha que fazer. E o profeta chega e fala assim: Saul, o que fizeste? Como você não veio no horário marcado, e eu vi que o povo estava dispersando, eu estava perdendo o controle da situação, eu me adiantei. A resposta do profeta foi a seguinte: hoje teria o Senhor confirmado você como rei para sempre, visto que você se adiantou, se precipitou. O Senhor hoje está tirando o teu reino e já procurou alguém segundo o coração dele. Já tinha achado Davi lá no campo, sem nem passar na cabeça de Davi, o Senhor, porque o Senhor olha de cima, né? Ele vê toda a terra, e quando ele viu Saul ali, prevaricando, quer dizer, se adiantou, ele olha e fala: não, esse não foi isso que eu falei, esse rapaz aqui. E ele já viu. E Samuel falou: o Senhor já achou um segundo o coração dele. Digam amém? Por quê? Porque ele se adiantou. Meu amado, minha amada, não toma decisão pressionado pelos problemas. Não toma decisão pressionado pelas pessoas. As pessoas vão te pressionar.
As pessoas muitas vezes vão te encurralar num canto e vão até perguntar assim, então, você é crente ou não é você? E vão te pressionar. Não toma decisão baseada na pressão das pessoas. Ora ao Senhor dos céus. Fala, meu Deus, qual é a direção? E a direção que Deus te der pode ser contrária de todo mundo, não interessa. Se for de Deus, se for o Senhor que colocou, e se Ele colocou paz no teu coração, pode ir que vai dar certo. Digam amém? Pode ir, porque Deus vai honrar. Então, primeiro, você dá um bom testemunho. Segundo, você não faz as coisas sem oração. Esse é um preço que nós temos que pagar. Temos que ser pessoas de oração. Nós não podemos ser pessoas que não oram. Porque na oração vem resposta. Eu preguei aqui uma vez que Paulo chegou numa cidade, salvo o erro foi Éfeso. Ele chegou em Éfeso e a Bíblia diz que ele andou uma semana inteira. E não conseguiu resultado nenhum, não ganhou ninguém para Jesus. E Paulo era aquele tipo de pregador que onde ele chegava, rapidamente ele tinha seguidores, discípulos e casa aberta, porque ele tinha esse dom evangelístico. A história dele mostra isso. E ele chega em Éfeso, e ele anda para lá e anda para cá, e parece que o negócio não está fluindo. E a Bíblia diz assim, chegando no dia de sábado. Para a Bíblia falar que chegando no dia de sábado, significa que ele já estava lá na cidade há alguns dias. Diz a Bíblia, chegando no dia de sábado, resolvemos ir para a beira de um rio orar. Em outras palavras, Paulo falou, não está dando certo. Será que a gente fez certo em vir para cá? Vamos orar, vamos para a beira do rio orar. E a Bíblia diz que foram para a beira do rio, ele e os irmãos que estavam com ele, começaram a orar na beira do rio. Oraram, Deus. A Bíblia diz que lá no rio tinha algumas mulheres que iam para lá lavar roupa. As mulheres iam para a beira do rio. E começam a ver eles orarem. E a Bíblia diz que Paulo começa a anunciar para as mulheres na beira do rio a palavra. E diz a Bíblia que uma certa mulher lá por nome Lídia, comerciante de púrpura, significa que era uma mulher da alta sociedade, púrpura era tecido caro, quem vendia púrpura era um comerciante fino, era como se fosse uma pessoa hoje que tem uma joalheria, por exemplo, que era artigo caro. Ela creu e toda a sua casa levou Paulo e os discípulos para a casa dela e eles ficaram hospedados lá. Digam amém. Aí a Bíblia diz, sabe o que aconteceu lá? Ficaram alguns dias ali naquela região, e foi lá naquela região que um dia Paulo está saindo, aí a menina vem e por fim ele consegue ali naquela região sucesso. Ganhar almas, fundar igrejas, cumprir o chamado dele. Mas ele teve que ir para a beira de um rio orar. Ele teve que orar. Então a oração ela muda. Não faça nada sem oração. Na oração que eu falei na sexta-feira, que depois você pode fazer, no final da oração, Neemias fala assim, meu Deus, me dá graça diante do rei quando ele me perguntar algo. Quando Deus te dá graça, você fala com as pessoas, e as pessoas, elas entendem a tua linguagem. Quando você pede a unção, você ora antes, você vai pregar o evangelho, e as pessoas aceitam, porque você já orou por ela antes. Digam amém. Você já orou por elas antes. Eu falei com a minha esposa, eu falei assim, bem, nós vamos fazer um projeto aqui, para o encontro de casais, coquetel de casais, e a gente vai levar alguém na igreja, mas tem que ser alguém que nunca pisou os pés na igreja. Porque quando a gente desafia as pessoas a levar pessoas à igreja, eu não quero que fique assim, eu desafio as pessoas a trazer pessoas, mas eu mesmo não trago. Porque fica aquela ideia assim, não, pastor prega para a ovelha. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Isso é bíblico e isso está certo. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha.
mas em algum ponto da vida eu também sou ovelha. Né? Apesar de ser pastor e ter o compromisso de formar pastores, eu também sou ovelha, eu também tenho um pastor. Né? Então eu falei com ela assim, vamos orar e vamos falar, não, a gente vai levar um casal que nunca foi à igreja. E oramos quem? Por passar boa parte do tempo na igreja, a gente também não conhece tanta gente que não é da igreja. Né? A maioria das pessoas que a gente conhece são pessoas da igreja. As pessoas com quem a gente tem relacionamento são pessoas da igreja. Ou pessoas que vêm até nós porque sabem que a gente é pastor. Não é da igreja, mas vem até nós. E aí, Deus colocou um casal, a gente orou por eles, e, enfim, e Deus deu a bênção. E nós trouxemos eles ontem. E a palavra falou com eles, não fui eu que preguei. Mas a palavra falou com eles, eu tenho certeza. Porque no final eles estavam muito agradecidos. E dizendo, olha, é tudo muito novo para a gente nunca tinha entrado numa igreja. Que interessante. Né? E como são portugueses, e eu e a Luciana, brasileiros, geralmente a pessoa pensa que, será que é alguma coisa? E quando chegou aqui, tinham vários portugueses, e eles ficaram assim, poxa, aí o irmão João e a irmã Maria, portugueses, testemunharam, e eles ficaram assim, olhando. Gente, tudo isso acontece na nossa cidade, e nós não sabíamos. Como assim, né? Mas nós oramos, para Deus falar com eles. Para não ser só nós a convidar. Deus, dá graça. Dá graça. A Luciana tinha ligado e combinado, 7 horas dá para vocês passarem em casa, a gente vai junto e tal. 7 horas eles estavam lá em casa, esperando. Nós é que estávamos atrasados. 7h15. Eu falei, tá vendo? O que dá andar com brasileiro? É isso aí. Andar com brasileiro dá nisso aí, tá vendo? Ela riu. Mas é assim. Amém, gente? Não faça nada sem orar. Nada. Até para você evangelizar, ore antes. Os obreiros, a gente tem falado, chega antes, ore antes, ore. Tudo, ore, peça a Deus. Qual a direção? Qual a direção para hoje? Qual a direção para hoje? Digam amém. E Ele vai dar a direção. Terceira coisa muito importante aqui. O rei falou com ele e o rei perguntou para ele, o que você quer? Aí no versículo 5 ele falou para o rei assim, rei, se é do seu agrado, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Digam amém. Primeiro é mesmo o quê? Dar bom. Segundo é orar antes de tudo. E o terceiro? Ter um plano. Ter um plano. Estabelecer um alvo. Digam amém. Nós fazemos a parte da oração que é buscar de Deus a direção. Quando Deus dá a direção, a gente põe em prática, a gente estabelece um plano. Eu não sei se eu falei para vocês do T.L. Osborne na semana passada. Eu comentei, talvez eu tenha comentado em outra reunião, não me lembro exatamente em qual, mas o T.L. Osborne, o Dr. T.L. Osborne, que faleceu no mês passado, a nossa emissora no Brasil, a HIT, que aqui chama Canal 1, estava passando um especial, e eu estava assistindo o especial do T.L. Osborne.
E ele estava falando um negócio muito interessante. Ele estava falando que um dia Deus começou a colocar no coração dele, para ele registrar todo o ministério dele. Desde os 20 e tal anos que ele prega, faleceu com 80 e poucos anos, ou seja, todos esses 60 anos de ministério aí ou mais, para ele registrar os milagres, os países, ele viajou por centenas de países, enfim, para ele registrar tudo. E ele ouviu a voz do Espírito Santo e começou a registrar e fez várias enciclopédias do ministério. E ele falou que teve que gastar muito, se não me engano são $4.000 ou $6.000 o que custa cada pack, contendo ali as 12, enfim, os volumes, desde o início. Aí ele disse assim, isso aqui não é para vender, para ganhar dinheiro, não é nada disso. Isso Deus mandou fazer para quê? Com um propósito. E Deus colocou no coração deles começarem a colocar esses volumes, essas enciclopédias, em bibliotecas de universidades. E aí ele falando lá no programa, falou, olha, e hoje a gente tem colocado essas enciclopédias em universidades da Rússia, mostrando que enquanto o comunismo fechou a Rússia para o Evangelho, olha o que Deus tem feito naqueles países que se abriram para o Evangelho. Então o universitário russo vai lá para a biblioteca a fim de estudar e pega lá um volume daquele e começa a ver e fala, uau! Mas na Rússia nunca aconteceu, é porque na Rússia... Enfim, então qual é a ideia? É atingir lugares onde o Evangelho não entrou. Mas isso foi uma direção que o Espírito Santo deu. É um plano. E aí ele pôs esse plano em prática. Digam amém? Como é que eu vou pregar o Evangelho na Rússia? Não, mas tem lá na universidade. O cidadão está estudando direito, estudando filosofia, estudando psicologia, estudando administração. E ele vai para a biblioteca estudar. E ele pega lá o manual. É um plano. Quando o rei falou com Neemias, falou assim, Neemias, o que você pede? Ele disse assim, rei, eu pediria autorização para ir lá na cidade de Jerusalém, reconstruí-la. Aí o rei fala assim, ok, quanto tempo? E aí ele não estava embolado no meio dos papéis, dizendo, não sei, rei, pode ser que dure 3 meses, pode ser 1 ano, não sei, o que você acha? Ele não tinha um plano. E muitos de nós não temos um plano. Porque nós não oramos para buscar de Deus uma direção. Nós precisamos orar e quando a direção vier, estabelecer um plano. Uma dica para você, escreva as coisas. Digam amém. Quando vier alguma ideia, põe ela no papel. Para você elaborar aquele plano. Não seja aquela pessoa que deixa as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos ter um plano para as finanças, um plano, um orçamento familiar. Nós precisamos pôr as coisas no papel. As ideias que Deus der, ponha no papel. Nós não podemos ser pessoas esquecidas. Até para fazer a obra de Deus. Eu sempre falo com os obreiros, que às vezes os obreiros, eles são esquecidos. E Deus fala uma coisa e a pessoa nem lembra. O que Deus falou, Deus deu uma palavra, mas não lembra que palavra que foi. Eu costumo usar o caso de Ananias. A Bíblia diz que Ananias estava em casa orando ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim, Ananias, levanta-te, vai à rua direita e procura lá na casa X, tal, endereço tal, um homem por nome Saulo, entra lá, e Deus falou para ele, imagina que se Ananias fosse um cara desorganizado, o Senhor falou na visão, e ele, o que foi mesmo? Rua, que rua? Deus mandou, eu não vou, Deus sabe que eu não me lembro. Quando Deus falou, rua direita, casa tal,
O nome do homem? Saulo. Quando ele chegou lá, ele... Rua direita. Ah, essa aqui. Tal. Essa aqui. Tem um rapaz chamado Saulo aí? Ah, tem sim. Digam amém. Alguém disse assim, ó, na prisão tem um rapaz que ele interpreta sonhos. Faraó disse, manda trazê-lo. E quando José chega na presença de Faraó, Faraó fala assim, é você o rapaz que interpreta sonhos? O meu copeiro disse que você tem o dom de interpretar sonhos. Ele falou, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Mas eu vou te dizer o que você sonhou. Você sonhou com 7 vacas gordas. E essas 7 vacas gordas engoliam depois outras 7 vacas magras. Faraó, isso significa que Deus mostrou para você o que vai acontecer nos próximos 14 anos. Significa que vão vir 7 anos de fartura e o Egito vai produzir muito, mas logo após virão 7 anos de muita fome, muita seca, que vão devorar os anos de fartura. Portanto, Faraó, acho bom você arrumar um homem que seja bom em administração e colocar esse homem para gerenciar o Egito. E tem mais, vou te mostrar aqui, olha. Você deve pegar este homem e ele deve executar um plano como esse. A cada ano de fartura, ele vai separar 1/5 de tudo que a terra do Egito produzir. Você deve mandar construir grandes depósitos para colocar 1/5 de cada ano. Ao final de 7 anos, o Egito vai ter mantimento para vencer os 7 anos que virão de muita fome. O faraó olhou e disse assim, olhou para os conselheiros e disse assim, haveria no Egito algum homem semelhante a ele? Ele já tem um plano. Já está pronto? José, esse homem é você. Digam amém? José saiu dali coroado. José saiu dali com um anel no dedo. José saiu dali promovido. Ele tinha um plano. Digam amém? Eu li num livro do pastor Mark Murdock, uma vez que o rapaz foi procurar ele, dizendo assim, pastor, tenho muitas dívidas, me ajuda. Ele falou assim, quanto você deve? Não sei, pastor, eu estou devendo demais. Ele falou, quanto você deve? Ele disse, o rapaz não sabia. Amém, gente? Quanto você deve? Não sei. Não tem um plano. Se não tem um plano, como é que Deus vai abençoar? A falta de um plano é que faz a pessoa que ganha 1.000 gastar 2.000. E depois fala, meu Deus, o Senhor não me ajudar. Mas Deus, como é que Deus vai? A pessoa não tem um plano. Nós temos que saber o que nós queremos e o que nós precisamos. Amém, gente? Plano. Dá bom testemunho, ora antes e tem um plano. Digam graças a Deus. Vamos para a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. O rei autorizou, deu autorização, falou, Neemias vai. O Neemias pegou e viajou lá para Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele viu a situação da cidade. A cidade estava realmente destruída. Depois você lê com atenção que chegou a um lugar que ele foi passar com o cavalo dele. E não teve como passar, porque tinha tanto lixo, tanto entulho, que não havia lugar para passar. Leia detalhadamente, você vai encontrar isso na sua Bíblia. Mas o interessante é que aqui, versículo 11, 12, e a gente vai encerrar por aqui. Diz assim, cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em
Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Digam amém. Quarta e última coisa que eu quero mostrar para vocês nesta manhã é que um restaurador, alguém que vai ser usado para mudar a história, ele primeiro dá um bom testemunho. Amém, gente? Bom testemunho. Depois ele é uma pessoa que ora. Ele não faz nada sem oração, como você aprendeu aqui. Nada sem oração. Depois ele tem tudo por escrito, um plano. E por último, ele é uma pessoa que faz atos de fé. O que é fazer um ato de fé? Fazer um ato de fé é o que a nossa irmã Luísa comentou. Quando ela vai levar o grupo dela para conhecer um lugar, no autocarro, ela diz: Senhor, coloca um anjo aqui, junto ao motorista, coloca a tua proteção aqui no autocarro. Isso é um ato de fé. Um ato de fé é o que Neemias fez. Ele chegou em Jerusalém, a cidade estava devassada. Ele não falou nada com ninguém. Mas ele saiu à noite e ele foi andar na cidade. Ele foi olhar as ruínas. E você pode ter a certeza que ele andava e no seu coração Deus ia falando. Amém? Deus ia falando e ele fazendo ato de fé. Meu Deus, aqui ó, restaura. Meu Deus, me dá direção aqui. Digam amém. A Bíblia não diz que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, Deus dará. A pessoa que vai restaurar, ela é uma pessoa que age sempre na fé. Ela age na fé. Seja qualquer, lá na área profissional, a pessoa ela chega, ela age na fé. Ela põe a mão, ela unge. Ela chama a existência. Digam amém. Ela chama a existência, ela vai agindo na fé. Ela faz atos de fé. Eu não sei como vai ser o seu ato de fé, mas a pessoa de Deus, ela faz atos de fé. Ela faz atos de fé. Até ao entrar em casa, ela faz atos de fé. Ela diz: Senhor, abençoa essa casa aqui, Senhor, que desça sobre essa casa a tua paz. Ela conversando com alguém, ela está fazendo atos de fé, porque ela está falando com a pessoa e o coração está orando, está dizendo: Senhor, toca. Senhor, fala aí, ó. Senhor, ela está fazendo, ela é uma pessoa que faz atos de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. E o que mostra que a gente não tem fé? Quando a gente reclama, quando a gente fica para baixo, quando nós somos pessimistas, quando nós não acreditamos, não temos ânimo de ir. Mostra que a gente está sem fé. O que mostra que nós estamos com fé? Quando nós expressamos aquilo. Digam amém. Eu estou sem dinheiro, mas eu estou na fé. Me dá esse envelope aí, Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Deus, aqui ó, está aqui, Senhor, eu creio. Isso é fé. Amém, gente? Isso é fé. Então, a pessoa que vai restaurar é uma pessoa que faz atos de fé. Uma pessoa que acredita, como Neemias. Ele tinha dinheiro? Não. Tinha apoio? Não. Era fácil? Não era. A cidade estava como? Destruída. Mas ele saiu à noite. Ele andou na cidade. Ele observou a cidade. Ele falou: Deus, nós vamos restaurar isso aqui, Senhor. Ele fez atos de fé. Digam amém. Ele fez atos de fé. Faça atos de fé. Vai sair para viajar, vai sair para contratar, vai sair para uma entrevista. Atos de fé. Amém, gente? E a gente encerra lendo o versículo de número 20. Que quem faz atos de fé acredita nisso aqui, ó. Versículo 20. Então lhe respondi e disse: o Senhor dos céus é o que nos fará o quê? O Senhor, Deus dos céus, é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos,
nos levantaremos e edificaremos. Pode fechar a sua Bíblia. É aí que a gente encerra. O Senhor dos céus é o que nos fará prosperar. Digam amém. O Senhor dos céus é o que nos fará prosperar. O Senhor dos céus será conosco. E nós vamos nos levantar e nós vamos fazer. Sabe o que é ato de fé? É mesmo você sem condição, você proferir. Você sabe que eu estava lendo esses dias sobre Davi. Davi foi um homem de muita fé, não foi? Você sabe que a Bíblia diz que Davi foi indo para o gigante. Olha só. O gigante vinha vindo e ele estava indo. Sabe o que Davi estava levando nas mãos? 5 pedras. Amém? 5 pedras e uma funda. Era um estilingue para jogar a pedra. Golias vinha vindo com escudo, com lança, com espada. Tinha até um escudeiro, que era uma outra pessoa que vinha só com escudo para proteger. Aí o gigante, o Golias, vinha amaldiçoando ele, falando palavras de blasfêmia. E Davi com as pedrinhas. Aí Davi foi correndo para ele dizendo assim: tu vens a mim com espada, com lança, eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, e hoje eu vou cortar a tua cabeça. Digam amém. Pedra corta a cabeça de alguém? Não. A Bíblia diz que quando ele deu a primeira pedrada, a pedra entrou na testa e o gigante, pum, caiu. Ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Digam amém. Em outras palavras, a fé, o ato de fé foi o seguinte: ó, eu não tenho espada para cortar a tua cabeça, mas eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. Digam amém. Eu vou cortar a tua cabeça. Isso é a fé. Isso é fazer um ato de fé. Reverendo, eu vou fazer ato de fé, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo. Faz um ato de fé. Creia. Profetiza. Amém, gente? Creia. Profetiza sobre a família. Profetiza. Creia. Faz um ato de fé. E o Senhor vai dar condição. Às vezes a própria espada do inimigo vai ser instrumento para você vencer. Digam amém. Eu já vi muita gente dar testemunho de que era empregado e o patrão, por fim, não tinha dinheiro para pagar e deixou o comércio com ele. E ele prosperou, onde ele era humilhado. Amém, gente? E coisas semelhantes, tantos testemunhos que a gente já ouviu aqui na igreja. Creia. Dê o bom testemunho. Não faça nada sem oração. Tenha um plano pronto. Tenha um projeto. Apresenta ele sempre a Deus. E faça atos de fé. Digam amém. Diga assim: obrigado, Jesus, pela tua palavra nesta manhã. Diga: eu creio, Senhor, que eu vou sair daqui enriquecido, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Vamos orar agora, povo de Deus. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês agora, da família. Eu quero orar agora e depois no final eu unjo todo mundo, determinando que você está autorizado a prosperar. Você sai daqui enriquecido hoje. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por cada um de vocês. Aleluias.
Grande Deus, é na tua presença que nós estamos. Tua palavra ela diz, Salmo capítulo 2, meu Deus, versículo de número 8. A tua palavra, Deus, ela nos promete. Ela diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Ele diz que tudo que nós pedirmos Ele dará. E nesse domingo, consagração dos dizimistas, eu quero orar pela prosperidade dessa pessoa. E prosperidade não é apenas ter um bom emprego, um bom salário, mas prosperidade é ter um bom casamento, é ter um bom namoro, um noivado santo. Prosperidade também é concluir a faculdade, o curso. Prosperidade é ter paz dentro de casa. Prosperidade, meu Deus, é conseguir a realização dos sonhos. Prosperidade é saber que a família está bem, ainda que esteja em outro país ou em outra cidade. Prosperidade é ter uma vida espiritual edificada. Prosperidade é não ser escravo do pecado, não ser escravo do vício. Prosperidade é não ser escravo dos remédios, é não ser escravo, meu Deus, de nenhum mal. Prosperidade é andar de cabeça erguida. Prosperidade é andar dentro da normalidade, dentro da lei, é pagar os seus impostos, é viver dignamente. E eu estou orando para que este povo seja um povo próspero, tal como Neemias, meu Deus, que dava um bom testemunho. Eu estou orando para esta pessoa ser próspera, Deus, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que impedia e bloqueava a prosperidade dessa pessoa, enfermidades, problemas familiares ou conjugais ou financeiros ou físicos, doenças, que sejam banidas deste corpo, que este corpo receba cura, que esse corpo receba libertação agora. Fique curado dos caroços, dos miomas, do glaucoma, da catarata, da sinusite, da miopia, presmiopia. Que seja limpo agora e curado até mesmo da diabetes. Sai deste corpo toda obra do mal. Em nome de Jesus Cristo, venha a cura, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Que saia o que não vem de Deus. Saia em nome de Jesus Cristo a tendinite. Sai deste corpo em nome de Jesus a bursite. Saia em nome de Jesus. Eu estou dizendo, corpo, ser curado agora. Ser curado agora. Ser curado agora em nome de Jesus. Meu Deus, envia o teu anjo na casa dessa pessoa, Senhor. Abençoa a família dela agora, Senhor. A família que está perto, a família que está longe, Deus. E que cada uma destas pessoas sejam abençoadas nesta manhã, meu Pai. Que sejam prósperas, porque o Senhor está aqui. Meu amado, minha amada, você crê na prosperidade de Deus? Então levanta suas mãos e começa a agradecer o Senhor. Enquanto você estiver agradecendo o Espírito Santo, olha, enquanto você estiver agradecendo a Ele, Ele vai encher você de azeite. Eu comecei a reunião desta manhã falando que nunca pode faltar azeite sobre a nossa cabeça. Nunca pode faltar o óleo do Espírito Santo. Então diga para Ele: encha-me agora, Senhor. Oh, encha-me, Senhor. Vem me encher, Senhor. Deixa Ele te encher de azeite. Deixa Ele te encher de azeite. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor. Aleluias. Só agradece e glorifica o Espírito Santo que te enche de azeite. Ele me canta, lamanachuri canta, labalabalabalabala. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, te adoramos. Diga comigo assim: muito obrigado, Jesus. Diga muito obrigado, Jesus, porque sobre a minha vida já está a bênção do Senhor. E com esta bênção eu volto para casa mais que vencedor. Amém.